Continuação da leitura do capítulo 4 do livro Fogo Estranho, de John MacArthur. O autor carismático Jack Dewey vai mais longe ao rotular a suficiência das Escrituras como uma doutrina demoníaca. Em suas palavras, a fim de cumprir o maior propósito de Deus para nossas vidas, devemos ser capazes de ouvir sua voz, tanto na palavra escrita quanto na palavra recém-proferida do céu. Satanás compreende a importância estratégica de os cristãos ouvirem a voz de Deus. Por isso lançou vários ataques contra nós nesta área. Um de seus ataques mais bem-sucedidos tem sido desenvolver uma doutrina que ensina que Deus não fala conosco, exceto através da palavra escrita. Em última análise, essa doutrina é demoníaca, ainda que os teólogos cristãos tenham sido usados para aperfeiçoá-la. Deere insiste que os cristãos devem buscar a revelação divina fora das páginas das Escrituras. No entanto, admite que os prenúncios de profetas carismáticos estão cheios de erros e reconhece que é quase impossível interpretar mensagens extra-bíblicas com algum grau de confiança. Ele mesmo admite: nós podemos confundir nossos próprios pensamentos com a revelação de Deus. Como veremos no capítulo 6, imaginar revelações e profecias imprecisas são as características do movimento carismático. Apesar do grave erro e do dano potencial causados por esta suposta nova revelação, algumas igrejas carismáticas continuam a considerar a profecia moderna como mais importante do que a Bíblia. Como o autor observa, entre as igrejas que apelam para novas revelações, existem muitas vezes são mais valorizados do que a Bíblia, incluem-se a Igreja da Palavra Vida, fundada por John Stevens, e a Casa de Oração para Todos os Povos. Stevens ensina que a Bíblia está desatualizada e precisa ser complementada por profecias inspiradas pelo Espírito para o nosso tempo. A maioria das igrejas não chega a esse extremo, é claro. No entanto, tais exemplos representam o fim lógico da insistência carismática de que Deus está dando uma nova revelação para a igreja hoje. Se o Espírito continua oferecendo revelação divina, por que não nos reunimos e adicionamos essas palavras às nossas Bíblias? A realidade é que o movimento carismático moderno falsamente se chama evangélico, porque mina a autoridade e a suficiência das Escrituras. Não é nem ortodoxo nem verdadeiramente evangélico supervalorizar experiências espirituais, incluindo revelações imaginárias da parte de Deus que estão acima da Bíblia. Falando de seu próprio testemunho pessoal na transfiguração, o próprio apóstolo Pedro fez esta revelação: não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Na transfiguração, Pedro presenciou um espetáculo sobrenatural incomparável. Ele teve uma verdadeira experiência divina e celestial. Mesmo assim, o apóstolo sabia que as Escrituras são mais seguras do que até mesmo as experiências mais sublimes. A afirmação de Pedro é precisamente a questão que muitos carismáticos não conseguem entender. A experiência humana é subjetiva e falível. Somente a palavra de Deus é infalível e inerrante, porque o seu autor é perfeito. Como Pedro, o apóstolo Paulo também experimentou algo incrível. Ele foi levado ao céu, arrebatado ao paraíso para descobrir o que era ouvir coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ao contrário daqueles que hoje contam histórias fantásticas sobre a vida após a morte e até mesmo fazem uma carreira no circuito de palestras falando sobre o que supostamente viram no céu, Paulo disse que gabar-se de sua experiência não era proveitoso ou espiritualmente benéfico. Por quê? Porque mesmo sendo uma experiência verdadeira, não pode ser verificada ou repetida. Se Paulo iria se vangloriar por algo, seria da verdade do Evangelho e da maravilha de sua própria salvação. Na verdade, para evitar que Paulo desse muita importância e chamasse a atenção às visões reais e revelações, o Senhor, para impedir que ele se exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, deu-lhe um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para lhe atormentar. Ao invés de se vangloriar sobre suas experiências transcendentais,
Paulo foi chamado para pregar a palavra de Deus, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem é a fonte e o poder por trás da revelação bíblica? Se olharmos para trás, para o relato de Pedro na Transfiguração, vemos que ele responde a essa pergunta apenas 2 versículos depois. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Quando nos submetemos à palavra de Deus como autoridade, estamos nos submetendo ao próprio Espírito, pois ele inspirou cada palavra nela contida. Nenhum verdadeiro trabalho do Espírito irá contradizer, desvalorizar ou adicionar nova revelação às Escrituras. Em lugar disso, elevará a verdade bíblica nos corações e nas mentes dos cristãos. Quarto teste. Será que promove verdade? Um quarto e muito parecido teste que deve ser aplicado a qualquer suposta obra do Espírito Santo é o seguinte: será que a obra enfatiza a verdade espiritual e a clareza doutrinária, ou será que cria confusão e promove o erro? Em 1 João 4,6 o apóstolo João escreveu simplesmente: dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito Santo, que é definido pela verdade, está em contraste gritante com os falsos espíritos de ilusão que se caracterizam pelo erro e pela falsidade. Quando um movimento espiritual é conhecido por defender uma teologia fundamentada, denunciando os falsos ensinos e desprezando uma adequação superficial, estes são fortes indícios de que é uma verdadeira obra do Espírito Santo. Por outro lado, os cristãos devem ser cautelosos com qualquer sistema religioso que ignora essa doutrina, propaga a falsidade ou sente-se feliz em endossar um compromisso ecumênico. A triste realidade é que a verdade bíblica nunca foi a marca registrada do movimento carismático, onde a experiência espiritual é continuamente elevada acima da sã doutrina. Como o teólogo Frederick Bruner explica, o pentecostalismo pretende, em breve, ser conhecido como cristianismo experiencial, tendo ápice de sua experiência no batismo do cristão no Espírito Santo, comprovado, como no dia de Pentecostes, pelo falar em outras línguas. É importante notar que não é a doutrina, é a experiência do Espírito Santo que os pentecostais reivindicam reiteradamente. Um exemplo disso é visto na história do pentecostalismo, um movimento que fez do falar em línguas a peça central de sua teologia. Como vimos no capítulo 2, quando os pentecostais originais estudaram o texto das Escrituras, eles estavam convencidos de que as línguas na Bíblia eram autênticas línguas estrangeiras. Mas o que aconteceu quando se tornou óbvio que a versão moderna do dom não era composta de idiomas autênticos? Se as Escrituras fossem sua maior autoridade, teriam abandonado a prática completamente. Em vez disso, mudaram radicalmente a sua interpretação do Novo Testamento, manipulando o texto, a fim de justificar e preservar uma falsificação. Assim, o ensino claro das Escrituras acerca das línguas foi distorcido para redefinir línguas como ruídos ininteligíveis e, assim, ajustar-se ao fenômeno moderno. Na prática, as igrejas pentecostais elevam regularmente a experiência sobre a verdade. Práticas antibíblicas como carne e espírito são promovidas não porque elas possuem justificativa bíblica, mas porque fazem as pessoas sentirem-se bem. As mulheres podem ser pastoras na igreja não porque o Novo Testamento permite isso, mas porque a liderança feminina sempre foi uma característica marcante do movimento carismático. Formas de adoração insanas e sem controle são incentivadas não porque a Bíblia as tolera, mas porque o fervor emocional é necessário para provocar o êxtase. Muitos outros exemplos poderiam ser dados, e todos ilustrariam o fato de que dentro do pentecostalismo a experiência espiritual supera constantemente a autoridade bíblica. Como já vimos, o movimento da renovação carismática, que se lançou na década de 1960, está repleto do mesmo problema. Um ponto que talvez seja o mais evidente na disposição do movimento para encobrir grandes diferenças doutrinárias em favor de uma unidade superficial que não tem base alguma, a não ser as experiências compartilhadas. O exemplo mais notório deste inclusivismo direcionado à experiência, como observado anteriormente, foi a aceitação dos carismáticos católicos pelo movimento carismático em geral. Como resultado, os distintivos históricos da doutrina protestante foram deixados de lado por muitos carismáticos, simplesmente porque os seus homólogos católicos têm falado em línguas ou adotaram outros aspectos da experiência carismática. Hoje existem até os mormons carismáticos. Independentemente do que eles ensinem, se tiverem uma experiência, eles fazem parte do movimento. Uma pesquisa informal de um programa de televisão carismático esclarece melhor o fato de que, para muitos pentecostais, a experiência pessoal supera a verdade proposicional.
Venho esperando por muitos anos ouvir um apresentador de televisão carismático interromper um convidado e dizer: isso não é verdade, isso não está na palavra de Deus. Então vamos aceitar isso. Não é possível verificar isso nas escrituras. Mas esse tipo de confronto nunca acontece. Não importa o que seja dito. Pode ser a afirmação teológica mais estranha ou a má interpretação mais ridícula das escrituras. Ainda assim, ninguém interrompe e diz: esqueça isso, é heresia, isso não é verdade. A ausência de discernimento doutrinário e responsabilidade teológica dentro dos círculos carismáticos levaram alguns observadores a expressar sérias preocupações. O movimento carismático como um todo ainda tem que integrar as grandes verdades doutrinárias das Escrituras à vida de seu povo. Em sua grande ênfase na experiência com o Espírito Santo, o valor do estudo teológico diligente é muitas vezes negligenciado. Isso é o mínimo que podemos dizer, doutrinariamente. O movimento carismático reflete o período dos juízes, o tempo na história de Israel em que cada um fazia o que lhe parecia certo, Juízes 21-25. Como resultado, é quase impossível definir o movimento carismático doutrinariamente, exceto por seus erros. Ele resiste à categorização teológica porque tem uma ampla e crescente gama de pontos de vista, cada um deles sujeito à intuição pessoal ou à imaginação. Mesmo os autores carismáticos reconhecem que uma queixa comum contra eles é que primeiro eles experimentam algo e em seguida, depois do fato ocorrido, vão às escrituras em busca de uma justificativa para o que aconteceu com eles. Um desses autores diz o seguinte: não assuma o controle, não resista, não analise, apenas se renda ao seu amor. Você pode analisar a experiência mais tarde, basta deixá-la acontecer. Mas isso é ser completamente negligente. Devemos começar com a palavra de Deus, permitindo que uma interpretação adequada do texto governe nossas experiências. Uma verdadeira obra do Espírito prospera com a sã doutrina. Ela promove a verdade bíblica, não a rejeita ou a vê como uma ameaça. Uma vez que a experiência tem a permissão para ser o teste decisivo para a verdade, o subjetivismo se torna dominante e nem a doutrina nem a prática é definida pelo padrão divino das Escrituras. Carismáticos minimizam a doutrina, pela mesma razão que depreciam a Bíblia. Eles acham que qualquer preocupação com o atemporal, com a verdade objetiva, sufoca a obra do Espírito. Eles visualizam o ministério do Espírito como algo totalmente livre, infinitamente flexível, tão subjetivo quanto desafiar a definição. Credos, confissões de fé e teologia sistemática são vistos como restritivos, confinantes, não são flexíveis o suficiente para que o Espírito trabalhe em sua essência. Reconhecendo essa tendência nos círculos carismáticos, um autor escreveu: um estudante universitário uma vez me alertou para a perigosa doutrina de demônios. Sua descrição para a teologia sistemática: o Senhor nos deu o Espírito Santo para interpretar as Escrituras, explicou ele. Ensinar a doutrina é a tentativa de Satanás de usar nossas mentes para entender a Bíblia em vez de depender do Espírito Santo. Essa é uma afirmação chocante. Na realidade, a única coisa que reprime a boa teologia é o erro. É por isso que a sã doutrina é o único grande antídoto para desvios carismáticos. Lembre-se, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 16:13. Qualquer obra dele elevará a verdade bíblica e a sã doutrina nos corações e nas mentes do seu povo. Quinto teste. Será que produz amor a Deus e aos outros? Jonathan Edwards articulou o quinto e último teste, a fim de avaliar qualquer movimento espiritual. Uma verdadeira obra do Espírito aumenta o amor de Deus, o amor das pessoas a Deus e aos outros. Edwards tirou esse princípio de 1 João 4, 7 e 8, onde o apóstolo João escreveu: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O principal fruto do Espírito é o amor, e se existe amor verdadeiro, isso é evidência de uma genuína obra do Espírito. Uma verdadeira obra do Espírito produz o amor a Deus que se expressa em adoração e louvor sensatos. Essa é a definição de adoração bíblica. A adoração é uma expressão de amor a Deus e, portanto, por sua natureza, envolve a alma. A maioria dos cristãos entende isso, pelo menos de uma forma rudimentar. Mas muitos parecem pensar que não estamos verdadeiramente adorando até que o intelecto humano seja, de alguma forma, desligado. Já ouvi pregadores carismáticos que incitam as pessoas a suspenderem suas faculdades racionais, porque o espírito supostamente não pode funcionar se nós estivermos pensando muito. Esse é um conceito totalmente antibíblico.
No culto autêntico, pensamentos e sentimentos juntos estão focados em Deus na adoração genuína. Esse princípio está implícito no primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus 22:37. O tipo de louvor que o Pai procura não é uma cacofonia de desordem sem sentido. A adoração não são meros delírios e sentimentos. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Deus ama a verdade no íntimo. Salmo 51:6. Portanto, a verdadeira adoração não pode ignorar a mente. É tudo sobre a renovação da mente. Como Jonathan Edwards disse, a verdadeira adoração bíblica deve conduzir as pessoas a pensamentos elevados e de exaltação do ser divino e de suas gloriosas perfeições, e trabalha neles uma admiração, uma agradável sensação da excelência de Jesus Cristo. O efeito é que nos tornamos pessoas inteiramente novas, renovados em conhecimento. Colossenses 3:10. As Escrituras não têm conhecimento sobre qualquer tipo de espiritualidade que ignore o intelecto e opere apenas com os sentimentos. Mas os cultos carismáticos são muitas vezes caracterizados por desordem e caos. Nas palavras de um professor de teologia pentecostal, gosto de chamar a adoração carismática de culto de corpo inteiro, um culto de coração e mente, alma e força. Tornamos-nos insanos quando pensamos em tudo que Deus tem feito por nós e conosco, ainda mais loucos do que ficamos por causa do nosso time de basquete. Sintonize a Trinity Broadcasting Network ou qualquer rede de televisão carismática e não vai demorar muito tempo para ver exemplos de fenômenos irracionais e êxtase, pessoas falando de forma ininteligível, caindo em transe, rindo descontroladamente ou até mesmo latindo como cães. Muito frequentemente, os carismáticos abordam adoração e oração sem a utilização de suas mentes. Eles dizem coisas como: encontre um lugar calmo, esvazie sua mente, ouça sua respiração, foque em uma palavra, como por exemplo, Senhor. Outra forma de se concentrar é ouvir música suave e espiritual, silenciosamente, permitindo que o Espírito Santo fale com você. Eles associam o ser cheio com o Espírito com possessão sem sentido. Nas palavras de uma mulher pentecostal, sempre me sentia constrangida quando o Espírito Santo me tocava. Acreditava que as pessoas achavam que eu estava louca. Era uma experiência muito poderosa. Era como se eu perdesse totalmente o controle do meu corpo e algo tomasse conta dele. E eu não podia fazer nada para impedir isso. Bom, irmãos, mais uma vez, alcançamos então o nosso tempo de gravação. Estarei encerrando mais essa parte da leitura por aqui. Que Deus os abençoe. Espero que tenham gostado de mais este capítulo do audiobook. Até a próxima.